pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, antes da gente iniciar a nossa criação de hoje, eu quero dar menção aos trabalhos que já estão no canal. São trabalhos 100% no Canva gratuito, né? São trabalhos que você consegue localizar as imagens na descrição e você tem uma aula com um passo a passo completo. No canal não tem só esses designs, como tem muitos outros. E lembrando que alguns deles são sugestão de inscritos, então se você quiser fazer alguma sugestão, fica à vontade. Inclusive o trabalho de hoje é uma sugestão e a gente já tem outras sugestões, sendo produzidas, mas fica à vontade para deixar um comentário. A melhor forma que você pode me ajudar, o melhor engajamento que você pode trazer para o meu canal é deixando um comentário. Pode ser agora, pode ser no final do vídeo, você pode elogiar o trabalho, você pode criticar o trabalho, você pode dar a sua opinião. Só deixa um comentário que vai me ajudar muito, ok? Aqui, como eu mostrei, tem algumas artes, não são todas, quis destacar algumas, ok? Então, sem mais enrolação, vamos para a criação. Vamos utilizar essas imagens aqui. Vocês podem ver que o trabalho ficou muito interessante. Com pós-produção a gente ganha um peso visual bem maior, a gente tem um resultado muito interessante. Então vamos lá, resolução de 1080 por 1350. E esse background aqui por si só, ele já constrói aí 60, 70% da nossa arte. Eu peguei ele no Google e mesclei ele com um estádio de futebol, fiz isso pelo Photoshop Online. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui, ó. Era esse background aqui, aí eu mesclei com um estádio de futebol no fundo, pra gente ganhar mais um corpo aqui nesse design, ok? E como eu já citei, se vocês quiserem eu posso trazer uma aula no Photoshop Online, seria aqui, é igual o Photoshop, praticamente. A gente tem bastante possibilidades aqui, só que eu preciso de comentários, preciso de pessoas interessadas. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer uma aula aqui, ok? Então, deixe aí nos comentários se vocês tiverem interesse. Então, vamos lá, para a nossa criação aqui. Eu vou aumentar bastante e vou trazer aqui, eu vou virar um pouquinho o ângulo dele para dinamizar a nossa criação, tá? Não, a piada que o Vasco tá sempre caindo. E para quem assistiu esse jogo viu que o Vasco, fez um 6-0 meio que inacreditável, cara. Mas eu vou deixar assim, acredito que traz um dinamismo para nossa imagem. Aqui a imagem do Coutinho. Vou deixar ela aqui, Posso diminuir ela um pouquinho, será? Acho que não tem necessidade. Ou tenho? Vou diminuir um pouquinho, vou deixar aqui, A mão dele, ela tá, tem um pequeno espacinho aqui, Então dá pra deixar assim. Interessante, aqui para quem não reparou, um pequeno detalhe sutil. Que a gente vai colocar um gradiente na parte de cima e na parte de baixo, mas antes a gente vai trabalhar algumas questões do background. A gente pode colocar aqui, contraste, tá vendo? Uma saturação, claridade, nitidez, pra gente, digamos que estourar esse background, a gente ressaltar muito os detalhes dele aqui. A gente tem o gramado, o estágio, tá vendo? Interessante. E para vocês que já acompanham meus vídeos, eu tenho uma pequena dúvida, recebi um comentário recentemente que fica meio difícil de entender a minha explicação, às vezes é melhor usar um fone. Deixa aí nos comentários se o meu áudio está agradável, se a minha explicação está ok. Deixa nos comentários aí, isso me ajuda bastante. Para mim tá ok, mas eu tô sempre vendo no fone, quando eu vejo fora do fone. Eu tô acostumado com a minha própria voz, então para mim é algo normal, mas deixa aí nos comentários se tá legal, se minha voz tá baixa,
né, se eu tô falando, se a minha dicção tá ok, se dá para entender as palavras, deixe aí nos comentários, vai me ajudar bastante, ok? Em um ano de canal foi a primeira vez que eu recebi um comentário como esse e resolvi dar uma atenção, né? Para quem acompanha meu canal, você deixa aí nos comentários, vai me ajudar muito. Agora voltando aqui, ó, eu peguei uma forma, né, enquanto eu falava isso. Então aqui você vai pegar a forma, aqui ó, em elementos, você pode vir aqui, ó, pegar uma forma, a gente vai colocar no preto. Gradiente no preto. Uma terceira cor. Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. Agora a gente vai transparecer no preto. A gente vai deixar aqui, ó. E isso aqui, por que eu faço isso aqui? Porque a gente ganha um destaque mais no meio da nossa imagem, como vocês podem reparar. Isso aqui, ele é só um detalhezinho, ó. Ele vai ficar assim, ó. Essa parte mais escura lá nem vai aparecer. A gente pode deixar assim, ó. Tá vendo? Isso é só um detalhe, cara. Que depois que eu aplicar eu vou excluir só para vocês verem. Opa. A diferença que faz, tá bom? Então eu apliquei aqui porque aqui a gente consegue trazer uma atenção mais pro meio da imagem, tá vendo? Aqui, ó. Vou juntar aqui os dois, ó. Vou deletar aqui. Então olha a diferença, aqui ainda tá uma ideia interessante, só que aqui a gente já ganha mais destaque no meio. Então é essa a ideia que eu quero passar com esses gradientes. Então nada dessa arte é obrigatório, né? Eu tô chegando no resultado aqui que eu criei, né, para vocês entenderem como eu fiz esse processo, mas você pode criar da maneira que você achar mais interessante. Se você não quiser adicionar, né, esses gradientes, fica à vontade, ok? Agora a gente vai fazer essa busca aqui, ó. Vou pegar o elemento gratuito. Vou colocar aqui embaixo, ó. Posso duplicar e trazer para cá, opa. Duplicar e trazer para cá. Posso deixar aqui, ó. Dá para diminuir mais ainda. Os dois e diminuir aqui, ó. Vou deixar os dois aqui. Que aí de um lado a gente coloca o jogo, o escudo dos times, e do outro lado a gente coloca, né, as informações do jogo, onde vai passar, o horário, né, o logo Brasileirão. Aqui, ó, os logos já estão aqui. Quem viu esse jogo, cara, Neymar versus Coutinho, né, eu não torço para nenhum dos dois times, mas eu realmente achei que empataria ou que o Santos ganharia pelo histórico do Vasco, né? Não é desmerecendo o Vasco, mas o Santos também não tá muito legal, né? Então foi um jogo aí, né? Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, você pode estar assistindo um ano depois do jogo em si, né? Mas foi um 6-0 no Morumbi. No momento que eu tô gravando esse vídeo ainda tá recente. Ó, aqui eu coloquei o horário e a data. Eu vou copiar daqui, ó. Vou entrar aqui. Copiar daqui para ficar mais fácil. Aqui eu só tô posicionando no mesmo lugar, que não tem nem muito segredo, né? Eu tô posicionando aqui no centro. Mostrei para vocês os papéis aqui, né, que eu peguei. Eu posso pegar a mesma fonte, pode trazer para cá, colocar só um X aqui no meio para não os escuros fazer mais sentido com o confronto, né? Esse X aqui ele simboliza justamente um confronto, então acho que não tem muita explicação por que colocou o X, né? Bom, aqui eu tô com praticamente 90% do trabalho finalizado, 95%, digamos assim. E o que eu vou aconselhar vocês?
né, ela vai fazer um download dessa arte primeiro e depois adicionar essa assinatura. Aqui, ó, se vocês repararem, ela tá acima, né, do meu trabalho finalizado. Eu vou apagar aqui para vocês verem, ó, porque ela fica, a gente perde esse amarelo, tá vendo? Esse amarelo forte quando a gente aplica um pós-produção. Então, para não perder o amarelo forte, eu aconselho que vocês façam um download da imagem, assim como estou fazendo agora. E aí depois a gente adiciona. Aqui também tem um efeito espelho nele, né? Tá muito escuro para colocar uma sombra, dá para colocar, mas a sombra, o que fica mais visível aqui é o efeito espelho. Não fica tão assim, sabe, bacana, o melhor dos efeitos, mas para não deixar ele flutuando, essa ideia aí, ó. Tá vendo? E eu também tô replicando exatamente o que eu fiz aqui em cima. E como eu falei anteriormente, nada obrigatório, tá bom? Então, cara, se eu olhar aqui e você não gostar, não fizer sentido pra vocês, só não replicar. E uma ideia interessante também, que um inscrito também já me trouxe, foi pegar, tipo, a minha construção e colocar outro jogador, colocar outro time, bem interessante. Então você pode fazer o teste para ver se você consegue entender como que funciona o processo de criação, se você consegue captar os detalhes da imagem, né, e você consegue chegar num resultado interessante. Então aqui eu baixei a imagem, coloquei ela aqui acima, vou colocar ela aqui acima de tudo, porque a partir do momento que eu coloco ela aqui acima de tudo, opa, vamos amigo, aí eu consigo visualizar melhor o efeito final da imagem. Então vamos lá. Aqui o interessante é que eu não mexi em nada da imagem do coach, então a gente podemos trabalhar algumas coisas aqui, ó, tanto contraste, quanto a nitidez, ó. Então vocês veem que o background, essa textura que a gente tem aqui, ó, fica bem estourada. Eu particularmente acho bem legal, mas também vai de gosto, né? Se você não gostar, então eu gosto desses efeitos mais estourados. Como eu não mexi na imagem do Coutinho nesse momento, a gente tem um resultado melhor. Não tem tanta diferença, né, pra ser sincero. Não tem muita diferença. Aqui, ó, eu apliquei uma saturação a mais, então consegue ver que as cores da imagem deles, elas estão mais vivas do que essa. A diferença seria essa. E por último, vamos aplicar aqui o Felipe Coutinho, né? Eu não sei nem se está certo o nome dele, do jeito que eu escrevi. Vamos lá. Com essa fonte aqui, ó, é uma fonte gratuita, uma fonte manuscrita, passa essa ideia de autógrafo, uma ideia mais, digamos, não sei que palavra usar. Uma ideia de autógrafo, uma ideia mais manual. Felipe, acho que não sei se. Deixa eu ver como que eu escrevi aqui em cima. Felipe. Cara, eu vou ter que ver como que a gente escreve isso aqui, porque eu quero escrever certo, ó. Aqui sim, gente, eu tô nesse vídeo aqui, eu tô assumindo pra vocês que eu não sei escrever o nome dele. Porque esse nome aqui, né, vamos ser sinceros aqui, pessoal, fugiu muito do padrão de Felipe, né? Nada contra, mas tá bem atípico aí. Então vamos lá. Felipe Coutinho. Posso deixar aqui, então vocês viram que eu deixei maiúsculo a primeira letra do nome e sobrenome pra gente ter esse aspecto aqui. Então tá aí, ó. Nosso trabalho finalizado. Claro que quando a gente olhar a imagem de baixo a gente não tem assinatura, mas acho que seria essa palavra que eu queria até passar, que um aspecto mais de assinatura. Mas tá aí, ó. Como a imagem está com muita cor, eu não vejo a necessidade de aplicar o Dual Tone aqui nos ícones aqui para você deixar, inclusive aqui tá desalinhado. Pequeno detalhe aqui que dava para ajustar. Mas se vocês quiserem aplicar, né, o Dual Tone aqui para deixar no preto e branco, para a gente seguir mais dentro da paleta de cores, fique à vontade. Mas aqui eu não vejo a necessidade não. A gente tem bastante cor na imagem, tá bom? Mas o trabalho
né, por si só ele é esse. A gente já finalizou. Para quem chegou comigo até aqui, um meu muito obrigado. Não se esqueça de deixar nos comentários uma sugestão, deixar nos comentários talvez a sua opinião sobre esse trabalho e deixar nos comentários também se o áudio ele está ok. Isso me ajuda muito, beleza? Quanto mais gente poder deixar aí nos comentários, vai me ajudar bastante. Então, para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado. Não se esqueça de deixar sua sugestão e até a próxima.